Aliás, não sei se você falou, a gente está gravando nesse lugar maravilhoso, a 10 minutos da minha casa, em Boca Raton, na Flórida. Olha isso, lembra que ele mora numa casa de barro com telha de madeira, que se chama, peraí que eu vou ver aqui. Cavaco. E hoje aqui, olha o quintal dele aqui. Esse é o quintal. Gente, é o seguinte, nós vamos conversar aqui com um grande amigo meu, Paulo. Obrigado, Paulão, por estar aqui. É enorme estar aqui com você. Estou muito feliz porque eu tenho certeza que vão rolar umas chaves, eu vou anotar, se eu fosse tu, eu anotava também. Vai entender a história dele, vai ficar impressionado, assim como hoje eu fico quando eu vejo o que ele fez. Mas, Paulo, a primeira pergunta que eu quero te fazer é o seguinte, nasceu aonde? Cara, eu nasci numa cidadezinha chamada Andradas, em Minas Gerais. Minas Gerais? Meus pais são de São Paulo, né? Meu pai acabou casando com a minha mãe e resolveu sair, né? E foi para essa cidade, aí fica perto de Poços de Caldas, que é uma cidade turística ali em Minas Gerais. Fiquei só até 4 anos de idade lá. Uhum. E aí depois eu fui para o Pará. Mas por quê? O teu pai fazia o que lá? Meu pai era caminhoneiro, na verdade. Meu pai quando casou, ele na verdade já fazia uma rota, na verdade, que saía dessa região, que ele levava produtos dali para o Pará. E naquela época, a terra era muito barato no Pará. Era praticamente de graça. Estava andando, né? Eu lembro de histórias assim. E aí meu pai falou, opa, vou virar agricultor. Vou deixar de ser caminhoneiro e vou virar agricultor. E aí ele comprou uma boa área de terra lá numa cidade chamada Santa Maria do Pará. E aí ele trouxe a família. Na época, eu, minha mãe e meu irmão mais velho. Eu tenho um irmão 4 anos mais velho. Só vocês dois? E eu tenho uma irmã, a Cleide, de 6 anos, que nasceu em Castanhal. Porque quando nós viemos, Santa Maria não tinha estrutura, a gente está falando de 50 anos atrás, ok? E aí nós ficamos em Castanhal, que é uma cidade a 30, 40 quilômetros de onde era a fazenda do meu pai. As minhas lembranças de infância são da cidade de Castanhal. O teu pai, nessa época que vocês estavam lá ainda em Andradas, como era a situação de vocês? Era uma situação tranquila, confortável, ou era uma luta dura? Meu pai era caminhoneiro. E meu pai saía e deixava a minha mãe com aquela despesa, aquela renda para, vou ficar 2 meses fora. Nossa. E muitas vezes ficava mais do que isso. Olha. E minha mãe conta que ela morava de aluguel, numa casinha muito pequena. As pessoas não cobravam, sabiam da situação para não tirar, ficavam ali. Ela falava que os vizinhos às vezes levavam um pedaço de carne lá para casa para fazer isso. Meu irmão, com 6 anos a 8, já tem história dele catar papelão para tentar fazer algum dinheirinho para ajudar na casa. Então é o famoso Cid Ornella de Capitão Poço, ainda hoje. Ele é famoso? Meu irmão é uma figura, cara. Eu sou fã dele, é meu ídolo, né? E é um cara que está lá em Capitão Poço, trabalhando na agricultura, trabalhando um dos maiores especialistas do mundo em açaí, em outras culturas também. Tem uma operação lá, uma fazenda e, acima de tudo, uma lavoura que é referência. Vai gente do Brasil inteiro lá querer Agora eu te pergunto uma coisa, aí vocês vieram para Santa Maria, e aí, o que é que teu pai foi fazer lá? Ele comprou a terra, e aí? Na época já se plantava... Ele tinha experiência de agricultura? Nenhuma, mas muita vontade de trabalhar e literalmente saía plantando, né? É aquela coisa, o trabalho duro recompensa, né? E aí meu pai sempre foi muito trabalhador, e era de desbravar mesmo, na marra. É muito forte a agricultura, né? Sobretudo a agricultura familiar de subsistência. Então, plantar o feijão, o arroz, o algodão, o milho, são lavouras de curto ciclo, né? De normalmente 3 meses, aí de 3 a 4 meses de ciclo. E isso ele plantava bastante, com a pimenta, como eu falei, ancorando isso aí. Começou a criar alguns gados, né? Começou a fazer alguma coisa. A terra era grande ou ele foi comprando? A terra era grande. Eu não tenho tanta noção em relação a volume, mas era muito grande, não dava para trabalhar na terra inteira, entendeu? A terra, na adolescência? Eu comecei a estudar... Tu não foste interno na escola agrícola, não? Não, meu irmão foi. Eu também fui. Eu também fui, sou agriculino. Meu irmão foi. Aí. Pode ter sido da minha turma, sabia? Vocês devem ter sido contemporâneos lá. Ninguém sabe, porque esse nome Jupiara com certeza não é fácil. Não, obviamente ele te conhece, né? Com certeza. Aí. Então eu comecei a estudar lá numa escola municipal em Capitão Poço, né?
José João, lá no bairro da Coab. Depois eu fui para o Cônego Leitão, depois eu fui para o Tracaioli. E aí meu pai acabou tendo uma situação lá em que ele resolveu ir para Capitão Poço. Quando meu pai nos trouxe para Castanhal, nós começamos também morando numa casa muito pequena, lá, Rua Índio Betã, número 21, lá no bairro da Coab, na frente do cemitério. Ali. Quem te vejo assim, não sabe não, muito bem. Imagina, as pessoas acham que... Tu já nasceu assim? Com certeza. Quando nós fomos para Capitão Poço, foi praticamente um novo recomeço, porque aí foi a experiência de levar a família para dentro do terreno, para dentro da fazenda, porque como eu te falei, a área que meu pai tinha, a fazenda de agricultura, era em Santa Maria, nós estávamos na cidade de Castanhal. Nessa mudança eu tinha 12 anos, na verdade, aí nós fomos para esse lugar chamado Capitão Pocinho, um vilarejo a 25 quilômetros de Capitão Poço. Fomos todos morar lá dentro da fazenda. E aí foi muito bacana, porque com 12 anos eu morei numa casa que não tinha água encanada, não tinha eletricidade, era no poço. A casa era de barro. Casa era de barro. Tem algumas fotos impressionantes. Porque a casa era de barro, coberta de cavaco. Cavaco, para quem não sabe, é uma telha feita de madeira. Você corta uma madeira específica para isso aqui e você lavra ela, em que saem umas tábuas. E essas tábuas são colocadas como se fossem telhas. É preciso um encaixe muito perfeito para você não ter gotejamento dentro de casa. Então a casa, quando chovia, um vento mais forte, tinha muito gotejamento dentro de casa. Era muito comum você botar aqueles baldes da casa, afastar a rede, afastar a rede para poder dormir. Mosquiteiro em cima da rede. Mosquiteiro em cima da rede. Era essa a situação. Muito legal. E aí, muito curioso que nessa época eu estava fazendo a minha 7ª série. Acordava, pegava uma bicicleta, tá? Colocava a minha irmã, que tinha 6 anos, na garupa, pedalava 8 quilômetros, deixava a bicicleta esses 8 quilômetros são na estrada que sai, de ramal, que chegava na estrada principal, que liga Irituí a Capitão Poço. E lá eu pegava ou ônibus, ou pau de arara, ou o que estava disponível para os estudantes. Se der, bota uma foto aí do que é um pau de arara nesse. Legal. E a gente ia, hoje, inclusive, um transporte clandestino. Hoje seria proibido. Antes, naquela época, a prefeitura mandava levar os estudantes assim. Tudo bem, né? Fazia parte. Você sentado num caminhão em cima, num banco ou em pé, ou sentado no chão, ou num banco de madeira. E diga-se de passagem, a pista era só buraco, porque era de chão batido, né? Sim, exatamente. Muitos buracos, na verdade. E aí eu andava então, 8 quilômetros de bicicleta, mais 15 quilômetros desse ônibus, ou pau de arara, como eu falei a você, e depois mais 1,5 km a pé até chegar na escola. Mas conseguia ser um dos melhores alunos da turma, felizmente. Mas quando tu estava vivendo isso, Paulo, tenta lembrar de ti, dentro daquele pau de arara ou no ônibus, tu já pensava em ser rico? Tu já pensava em ter uma vida que tu tem hoje? Acho que a gente vive dentro da nossa bolha. Internet, talvez, as pessoas poderem acompanhar a sua trajetória, que é brilhante também, e outras pessoas em outros lugares talvez abra mais horizontes. Naquela época eu não assistia a televisão, eu morava num lugar que não tinha eletricidade. A gente ouvia rádio, rádio AM, quando muito é o que pegava. Nós tínhamos um nível de informação então muito limitada. E é interessante falar isso porque, muito consciente da minha bolha, eu já tinha uma gana, uma vontade de crescer, de ganhar dinheiro, de fazer tudo onde? Na agricultura, que era onde eu estava. Teu foco era na agricultura. Eu, moleque, na verdade, tirava o meu sábado e o meu domingo para ir lá plantar uma hortazinha de quiabo, porque eu sabia que aquilo ali era uma coisa que eu ia poder produzir, e eu, quando fosse à cidade, podia levar e vender para alguém lá. Legal. Eu podia ter minha plantaçãozinha lá, que eu fazia a parte do que meu pai tinha feito, capinando na marra mesmo ali, um pouquinho de feijão que eu podia plantar, porque eu podia colher e podia ter o meu dinheiro. E as pessoas acham que ser empreendedor é você abrir um CNPJ, é você constituir uma empresa.
Na verdade, o espírito empreendedor é você estar sempre inconformado, buscando cada vez produzir mais, buscando gerar riqueza. O âmbito de todo, o intuito, o ímpeto de todo empreendedor não é simplesmente ele enriquecer. Isso é consequência. O que o empreendedor de fato quer é ele estar produzindo cada vez mais, gerando riqueza. E tem uma coisa fantástica, que quando você gera riqueza, você transborda. A riqueza nunca vem só para você. A riqueza, na verdade, está para todos aqueles. Você gera emprego, você gera renda, você abençoa a vida de outras pessoas e você vai nesse ambiente, legal essa chave, que é um ambiente assim, transformador mesmo. Fantástico, Paulo. Porra. Eu te pergunto, aí nós estamos aí falando de você ali 12, 14, 15 anos, e quando foi que tu decidiu ir para a capital? E o que é que tu fez? O que é que tu buscou quando tu foi para a capital? Como aconteceu isso? Quando eu fui para o ensino médio, já lá no Padre Vitaliano Maria Vara, em Capitão Poço, meus amigos lá de Capitão Poço, só estudei escola pública minha vida inteira. Sério? Até a pós-graduação. Hoje eu tenho o privilégio de dizer que com 3 MBAs, com algumas pós-graduações, com mestrado, com algumas outras coisas que a vida me permitiu estudar e adquirir, eu pude fazer isso, adquirindo cursos, pagando por bom conhecimento. Mas até a minha faculdade foi somente escola pública. Uau. Na época, isso foi em 1986, surgiu um projeto de interiorização da Universidade Federal do Pará. A Universidade Federal do Pará, naquele ano, ela decidiu abrir 8 campi, em 8 polos do interior, um deles Bragança. Eu estava em Capitão Poço e aí todo mundo que estava fazendo o terceiro ano do ensino médio, aliás, eu fiz o terceiro ano do ensino médio em técnico e magistério, que era o único que tinha. E aí, ser professor, isso? Para ser professor, para ser professor. Era o único curso que tinha lá. O que acontece? Nós fizemos a prova para o vestibular, o primeiro vestibular do interior do estado. Eu fiz a prova para Bragança e eu fui aprovado. Então eu sou da primeira, mais uma cidade, interior do Pará, que eu amo tanto, mais uma cidade com a qual tem profundas marcas da minha história. E tu entrou em? Eu entrei em letras. Olha como as coisas vão conduzir. Naquela época, quando abriu o projeto de interiorização, havia apenas cursos na área de licenciatura. Letras, história, geografia, ciências e matemática. Até então, eu não tinha ideia de que eu seria um professor, de que eu daria aula. Eu queria. Não, eu estava na minha bolha, eu vi que a agricultura era importante. Eu comecei tudo que eu procurava fazer bem feito, entender a situação. Meu irmão, técnico agrícola, aí convivendo lá, eu fazia de um a tudo, de capinar e tudo mais, mas a minha principal função era ser tratorista. Eu gostava de pilotar? Eu era, não sei se a palavra era gostava, mas eu tinha a missão de ser o tratorista. Eu até brinco, as pessoas falam assim, não é que eu era o ajudante do tratorista. Nessa época nós tínhamos 2 tratores e tinha somente meu irmão pilotando um e eu pilotando outro. Entendi. Então era esse o trabalho. Okay. E por que eu escolhi letras? Porque como eu não imaginava que eu seria um professor, eu achei que dentre aqueles cursos, era o curso que daria mais bagagem cultural. Eu falei, já que eu vou estudar para ter conhecimento em linhas gerais... Mas a tua cabeça já estava ligada buscando conhecimento. Isso tu estava buscando conhecimento. Não era talvez que tu quisesse dar aula, mas tu já estava ali querendo, cara, acho que o conhecimento, já entendia que o conhecimento era a base. Então eu morei durante alguns anos numa casa, sem energia elétrica, sem água encanada, somente eu e meu irmão, tendo que preparar comida, lavar roupa, trabalhando ainda como... E eu lia todas as noites, à luz de lamparina. Porra. Será que vai ter que botar uma imagem do que é uma lamparina aqui? Com certeza, uma imagem de lamparina. E eu lia muito, na verdade. E o que tu lia? Eu lia muita coisa ligada à história. Eu lia muitos livros ligados à história. O Trump fala sobre isso? O Trump Kiyosaki, nesse livro que eu tô lendo aqui, que eu trouxe ele, esse aqui, ó. Nós queremos que você fique rico. Ele fala, o Trump fala, você precisa conhecer história. Se você quer ser rico, você precisa entender a história do mundo. Olha isso, uma cara, coisa, coincidência. E tem uma coisa muito interessante que é o seguinte, eu acho que quando você adquire conhecimento, você coloca a sua mente para se desenvolver. Esse é o caminho.
né? Nós estávamos organizando as coisas em casa nesses dias e a Valesca, minha esposa, achou o meu diploma, meu diploma de datilografia. Tá? Vamos fazer. Tem que ter uma parte de datilografia que tu metia a mão debaixo de uma tábua, uma caixinha, cobria ASDFG. ASDFG. É isso aí. A galera da internet tá por fora. Galera, tira a máquina, a gente botava a mão e ficava ASDFG. E eu não lembro qual era a letra que vinha daqui, espaço. Botava uma caixa aqui pra tu não ver. Pra não ver. E aí eu acho interessante, e fica, eu acho que uma chave muito importante às pessoas. Buscar o conhecimento acaba fazendo com que você treine a sua mente para querer adquirir novas habilidades, adquirir novos conhecimentos. Então o que acontece é que às vezes as coisas vão se conectando. Você vai dizer assim, para que serviu para você, por exemplo, fazer datilografia? Primeiro, para ser um desafio e vencer, e ter lá um curso. Acho que isso já... Na época era importante ter esse curso. Na época era muito importante ter. E a outra coisa também muito interessante é o seguinte, por exemplo, quando começamos na computação, eu digito muito rápido. E eu fiz o meu mestrado, por exemplo, escrevi livros de mais de 100 páginas, com uma habilidade para poder fazer isso, que veio desde... Então, onde é que eu quero? Qual é a chave? Eu acho que a pessoa precisa buscar conhecimento. Precisa todo tempo. Ela precisa desenvolver essas habilidades. Porque, volto a falar, quando você se dá ao cérebro uma missão de aprender algo novo, amizades novas, oportunidades novas. É isso? É isso. Tá certo, meu raciocínio? Tá certíssimo. Tenho conversado com muitos profissionais. E o que acontece é que, às vezes, eles têm uma visão muito limitada. Porque a pessoa começou a trabalhar, por exemplo, lá com rede social. Ele começou a trabalhar, por exemplo, com design. E a pessoa só tem conhecimento disso. Falta uma visão mais ampla para que o trabalho se torne efetivo. Então, tu acha que essa questão de você estar buscando conhecimento, mesmo que não seja da tua área, faz ali um curso de uma coisa ou de outra, só para ocupar e expandir a mente. Tu achas que isso faz com que a tua mente ela consiga ver coisas que a maioria das pessoas não estão vendo? Porque tu tem conhecimentos diversos? As oportunidades aparecem? Perfeito. Se você for tão especialista, é importante ser especialista, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas você precisa ter uma visão maior, na verdade, uma visão geral. Você precisa abrir a mente, você precisa conhecer novas coisas. Por isso que viajar é uma coisa fora de série. Ter a coragem e a ousadia de morar em outro país é uma coisa, conhecer novas culturas. Isso faz com que você tenha respostas. Sabe o famoso pensar fora da caixa? Sim. Como é que você pensa fora da caixa se você só está focado na sua caixinha? Você precisa, na verdade, então, estar com essa mente aberta, interagindo. Eu tenho o privilégio de ter grandes amigos e eu tenho amigos com conversas em ambientes totalmente distintos, entendeu? Eu tenho um amigo campeão de jiu-jitsu que eu gosto de conversar sobre um ambiente que não é o meu ambiente, mas eu gosto de ver a mentalidade, eu aprendo muito com a mentalidade, eu aprendo muito com a questão do atleta, com suportar a dor física, sabe? Isso é muito interessante. Então, acho que você ter amigos e você estudar e você viajar e você ter experiências amplas forma você como pessoa. Aí, ó, anota isso aí, velho. Agora deixa eu te perguntar, Paulão, vamos lá. Aí você fez a faculdade, e quando foi que entrou Belém na tua vida? O curso em Bragança era um curso em período intervalar, o famoso curso de férias, né? Na verdade, os professores ficavam na capital, em Belém, e no período de recesso em Belém, no intervalo, portanto, eles iam. Então, as aulas funcionavam janeiro e fevereiro, julho e agosto. E o que acontece foi que eu, mesmo sendo apenas 4 meses por ano, eu não pude fazer a faculdade. Meu pai chegou para mim e disse, meu filho, não foi meu filho, não foi com esse carinho todo, não. Mas em resumo... Ele era duro, Paulo. Ele era duro. Muito duro, muito. E o que tu acha disso? De uma criação dura? O que tu acha? A gente aprende muito. Eu acho que a criação dura aprende muito. Mas você precisa, obviamente, ter uma educação para
direcionar. Eu não tive direcionamento. Ah, entendi. Eu tive um exemplo de uma pessoa que trabalhava muito, entendeu? Uma pessoa honesta que trabalhava muito. Isso eu tive. Mas isso essa eu tenho... questão dura forjou esse teu caráter. Com certeza. É um cara muito com considerado, certeza. muito respeitado por todo mundo. E essa questão de você literalmente não ter espaço para o mimimi. Inclusive, nesse episódio especificamente, depois que eu fiz apenas um ano na faculdade, meu pai disse o seguinte: se você quiser estudar, saia de casa. Uau! Porque eu preciso de você em cima do trator. Uau! Trabalhando, produzindo aqui. Sério, cara? Não vejo futuro para você como professor, então, na verdade, não tem nada a ver você estar estudando faculdade de letras e você precisa fazer isso. Eu, na época, com 18 anos, eu falei, ok, pai, eu vou sair da faculdade e vou trabalhar. Eu fiz um acordo só unilateral, né? Porque para ele acho que não valeu. Eu falei, eu vou ficar 2 anos e meio fora, ajudando. A gente tinha uma área grande, uma plantação de laranja, que depois foi adquirida, inclusive, pela Citropar. Então eu parei de estudar. 2 anos e meio depois, eu cheguei para meu pai e falei, pai, conforme combinado, há 2 anos e meio atrás, inclusive eu recebi a mensagem de que eu iria perder a faculdade, porque não tinha mais como continuar se eu não recuperasse tempo. E meu pai manteve a palavra dele, falou, meu filho, se você quiser, saia de casa. E eu aos 20 anos, na verdade, para 21, eu falei, pai, eu vou sair, pai. Caramba. E aí eu literalmente saí de casa. E aí, tinha um rumo? Não tinha rumo, não foi planejado. Eu já percebia que a forma como estava sendo conduzida a vida, eu precisava de alguma independência ali, entendeu? E não tinha diálogo em relação ao outro lado lá. Então nós chegamos a brigar aqui por uma questão do tratorista pedir demissão. Eu até falo isso, entendeu? Os nossos pais antigamente era outra pegada. Né? Era outra pegada. Eram homens que não se faz. Tinha meias palavras, exatamente. Era outro papo. E eu vou dizer, eu respeito muito esse tipo. Sim. Tudo bem, tem que ter equilíbrio, porque realmente os pais daquela época eram muito demais. Meu pai, não sei quem foi, matou, teu pai te batia e falou, não, só me deu 2 vezes um soco, uma vez um soco outro. Desmaiou as 2. Então era essa a pegada. Era essa a pegada, na verdade, né? O que eu tinha na hora que eu saí? Eu tinha uma faculdade de letras iniciada. Então o que eu fiz? Eu fui para Belém e comecei a falar que eu precisava trabalhar. Onde você vai trabalhar se você está numa faculdade de letras? Você vai trabalhar dando aula. Mas tu foi de Belém para casa de quem? Morar de favor na casa de um amigo da família dos Aquinos, fazendeiros lá em Capitão Poço, montaram uma casa em Belém. Essa casa, inclusive, algumas pessoas, além da família, amigos, moravam, basicamente jovens morando ali para estudar. Para fazer casa de estudante. Acabou virando uma casa de estudante. E na hora eu levantei o dedo e falei, tem uma vaguinha para mim? Caraca. E eu consegui encaixar a minha cama debaixo da escada na sala. Eu me lembro bem que eles tinham um horário de estudar à noite e chegavam tarde. E eu trabalhava muito cedo. E era muito comum, na verdade, eu ser acordado com as pessoas subindo a escada. Mas quando tu saiu de casa, teu pai deu algum dinheiro? Nenhum centavo. Um abraço, mas lembra que eu falei para você que eu já estava plantando a minha... eu já tinha os meus pezinhos, já tinha meus pezinhos de pimenta, já tinha meus pezinhos de maracujá, já estava plantando maracujá. Além de uma outra horta, nós tínhamos uma moto. Eu era sócio do meu irmão, como a gente fala até hoje, né? Porque a gente morava, fazia tudo juntos ali. Nessa hora meu irmão apoiou e falou, Paulo, o que eu posso fazer é comprar a tua parte sem poder te pagar, porque eu não tenho dinheiro para te pagar. Mas eu vou te mandando um dinheirinho por essa parte. Inclusive, eu me lembro que eu saí, ele falou, a gente na safra da pimenta, eu destino, na verdade, para você esse recurso. Mas era um recurso muito pequeno, na verdade. Eu me lembro que eu fiz um cálculo que eu poderia gastar um salário mínimo por mês para me manter, que era para eu conseguir me manter nos estudos aí. Só que não foi suficiente. E foi aí que eu falei, eu tive que ir realmente trabalhar. Além de estudar, eu comecei a trabalhar. Uma pergunta. Tem muita gente assistindo que pode dizer, cara, eu tenho que tomar uma decisão, mas eu tô com medo. Tu sentiu medo? Não senti medo. Não sentiu, Paulo? Não, quem não tem nada a perder não sente medo. Hoje eu tenho... morando aqui nos Estados Unidos com esposa e 4 filhos, preocupado com as crianças, por exemplo, né? Sobretudo, eu tenho a Pietra aqui comigo de 17 anos e tenho trigêmeos que acabaram de completar 9 anos. Então, pensando neles, às vezes dá aquela
preocupação. Não diria que a palavra é medo, tá? Mas dá aquela preocupação. Mas na época não. Tem muita gente que está nos ouvindo aqui, nos assistindo, e não tem nada a perder. A pessoa está numa vida que ela tem o quê? Um empreguinho, uma coisinha. Cara, é a melhor época da tua vida para você realmente querer romper, para você ir atrás, para você fazer alguma coisa diferente. Não pode ter medo, na verdade, de ficar nessa circunstância. E eu fiz isso. Eu simplesmente comecei. Lembra que lá atrás eu falei, eu não tinha planejado dar aula aqui. Mas eu acho que Deus sabe de todas as coisas, já tinha um plano aí para mim, mesmo que eu não estivesse vendo. E eu simplesmente acabei dando aula. Tu tá tão na história, que eu bacana do Danilo dele, tá dentro da história, que coisa top. Aliás, não sei se você falou, a gente está gravando nesse lugar maravilhoso, a 10 minutos da minha casa, em Boca Raton, na Flórida. Olha isso, lembra que ele mora numa casa de barro com telha de madeira, que se chama, peraí que eu vou ver aqui. Cavaco. E hoje aqui, olha o quintal dele aqui. Esse é o quintal, mas sim, Paulo, continua. E eu comecei a dar aula. Eu ouvi, na verdade, uma pessoa falando, um americano, numa das palestras aqui do TED Talk, ele falando que quando você fala para os jovens a questão do trabalho com aquilo que você ama, trabalhe com aquilo que você tem paixão, você pode estar mandando uma mensagem errada. Por quê? Porque a pessoa acha que ela só vai fazer o que ela gosta. E, na verdade, você tem que estar apaixonado por aquilo que você faz. Não obrigatoriamente que você só vai trabalhar naquilo que, digamos assim, é o emprego dos seus sonhos. Eu te falo isso porque eu me apaixonei por dar aula. Comecei a dar aula lá no Colégio Ideal há 34 anos atrás, olha quanto tempo, né? E eu era barrado na entrada porque eu era da mesma idade dos alunos, para ter a mesma carinha ali dos... Tinha que dizer que tu era professor. Eu tinha que dizer que era professor. Antônio Carlos vai dizer que eu sou. O Antônio Carlos que era dessa área, era o Antônio Carlos que me recrutou, na verdade, porque o Antônio Carlos é o professor da área de comunicação, né? Da área de hoje, cara, eu sou muito fã do Antônio Carlos. Ele foi uma pessoa muito importante aí por abrir a porta. Foi importante da minha vida também. Meu primeiro emprego foi ele que me deu. E tem uma coisa, um amigo meu me falou uma coisa que me deixou assim muito feliz, assim. Ele falou assim: Paulo, você não veio a passeio na vida, né? Porque o tanto de coisas que você já fez, na verdade, né? O tanto de experiências. E isso acho que é muito legal, né? Porque eu acho que é isso que a gente acaba levando. Então, as pessoas que estão nos assistindo hoje, eu diria que não vale a pena você ter medo de você romper a bolha onde você está, a barreira onde você está, e você realmente querer fazer algo diferenciado. Tu deu aula? Eu dei assim como professor, porque depois tu ficaste dono de uma escola. Exato. Então o que acontece? Até ser dono, quanto tempo tu deu aula? Eu fiquei basicamente, acho que 20 anos dando aula. Nessa época eu fiz mestrado e passei para professor da Universidade Federal do Pará. Então eu fui professor concursado da Universidade Federal do Pará por 13 anos. Até que em 1999 nós fundamos o Sistema de Ensino Universo. Quem é de Belém do Pará deve conhecer o Universo, que ainda está... Minha aluna, pô. Sim. Que loucura, Você sabe que eu tenho encontrado alunos em todos os lugares. Eu até brinco que as pessoas que estão em posição de destaque hoje foram meus alunos. Porque a gente formou uma geração muito importante naquela época. Muito, muito. Contribuir com a educação. Você sabe que eu tenho a medalha de honra ao mérito dado pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará por serviços prestados à educação. Mas aí entra, talvez, com um pouco mais de maturidade, uma coisa que os meus amigos me lembram e que é muito bacana. Eu falava que eu ia parar de dar aula para o ensino médio com 40 anos de idade. E as pessoas falavam assim, mas como você vai parar de dar aula? Você vai ficar cada vez melhor, com quanto mais idade, você vai ficando mais... E eu falava, porque eu queria fazer outras coisas na vida. Porque eu tinha esse espírito empreendedor. Eu amo dar aula. Educação realmente é alguma coisa que pulsa em mim. Acho que educação transforma vidas. Mas o que acontece é que aquele compromisso, de você estar todo dia, naquele horário... O regime de emprego, né? Regime de emprego. Aquela corrida do rato ali. Exatamente. Não dá. Como é que você vai conhecer um outro país, uma outra cultura, não dá. pegar uma imersão? É muito bom, mas aquilo te prende. Né? Te trava, coloca numa gaiola. Tu não voa. Exato. Tu tem que cumprir com os teus compromissos, aquele teu horário.
A gente foi uma vez, a gente foi há 10 anos para Nova York, eu e minha esposa, e tinha acabado as Torres Gêmeas, todo mundo conhece a história do 11 de setembro, foram atacados, e lá eles começaram a construir 2 grandes fossos em homenagem, na verdade, aos que morreram lá. Foi o primeiro final de semana que eles estavam abertos, na verdade, a visitação. Não era o que está hoje já, era só a primeira abertura lá, estava tudo ainda muito rudimentar, e nós fomos para lá visitar. E na hora eu falava uma coisa muito comum para minha esposa, eu falava assim, me aguarda um pouco que agora eu vou trabalhar, a gente passeando. E ela já sabia o que era isso aqui, ficava com a minha filha, com a Pietra, quando estava com a gente em algum lugar, ou ela ia para algum lugar, e nisso eu me afastava, ou tirava o computador, ou pegava o celular. E a foto que ela fez, eu estava escorado, na verdade, lá, usando o celular, que era um BlackBerry naquela época, tá? Trabalhando por e-mail. Ei, Jupiara, não existia Instagram, não existia direct, não existia WhatsApp, YouTube. E eu já fazia a gestão à distância. A gente vai falar muito disso, cara. Esse cara fez uma mágica. Exatamente. Então eu já estava preparando tudo, as pessoas da empresa, todos os processos, para quê? Para poder justamente estar fazendo essa migração, poder ter experiência de estar fora aqui. Então, eu mesmo dando aula, mesmo empreendendo lá, eu tinha vontade de morar fora. Não sabia que ia ser Estados Unidos. Ok, mas eu só quero puxar um gancho aqui de uma coisa. Estava ali dando aula, vou parar com 40, e aí eu já te vejo dono, em 1999, de um cursinho, que foi um dos cursinhos mais famosos dentro do estado. Isso eu sei, porque todo mundo falava desse universo. Aí eu te vejo como empresário no shopping, com várias lojas. Como é que faz a transição, Paulo? Quando nós estávamos no Colégio Universo, que foi um sucesso, porque tinha uma equipe muito boa, o que nós fizemos? Nós simplesmente trouxemos uma MBA para Belém, com a UFRJ. Quando eu fiz aquilo ali, aquilo explodiu a minha mente, cara. Porque eu já estava empreendendo com 15 sócios. E aquilo eu falei, eu quero... O Universo tinha 15 sócios. Tá. Então eu falei, não, eu quero fazer alguma coisa com a minha cara. Porque sociedade, ela é importante, ela te alavanca, ela te dá, na verdade, a condição de você pular etapas. Mas, obviamente, quando você é sócio, nunca fica 100% a sua cara. Nunca. E aí eu falei, saindo dessa MBA, eu falei, eu quero montar um negócio. Isso foi exatamente em 2005. Então, o que eu falei? Vou procurar uma franquia. Por quê? Porque eu quero trabalhar para aprender. Porque a MBA em gestão empresarial abriu demais a minha mente. E aí eu falei, eu quero trabalhar para aprender. E fui atrás de quem na época tinha sido o melhor franqueador do Brasil, que era a Morana, o grupo da Morana. E eu trouxe para Belém ela. A maior franquia de acessórios femininos, de bijuterias finas do Brasil inteiro. Eu trouxe ela para Belém em 2005. Sozinho? Sozinho. É até muito curioso isso aqui, que eu estava com a minha esposa e eu falei para ela, eu quero abrir um negócio, eu conto com o seu apoio, você é muito importante para estar comigo me apoiando, mas você não é minha sócia. Esse negócio não pode ter 2 lideranças. Esse negócio eu quero liderar. Eu quero fazer ele como eu acredito que pode ser. Legal. Você tem a opção até de não estar comigo aqui. Mas se estivermos, eu não estou te chamando para uma sociedade. Eu estou te dizendo que eu quero, porque eu estava, como eu falei, saindo de uma MBA, cheio de ideias, eu queria ir nessa direção. Queria voar. E ela me apoiou plenamente, estava fazendo faculdade de Direito na época, me apoiou plenamente, esteve lá trabalhando no caixa, na venda, em tudo mais. Parceirona mesmo, e a gente simplesmente deslanchou. Nós, com 11 meses, recuperamos todo o dinheiro investido. 11 meses. E aí eu já abri a segunda loja, tá? Não da Morana, de uma outra marca. E no ano seguinte, 2007, eu digo que nasceu o Grupo Ornella, porque aí eu abri mais 3 lojas. Fiquei com 5... Em 2 anos eu estava com 5 lojas. No shopping? Todas no shopping. Todas no Boulevard, não? Na época não existia Boulevard, meu amigo. Na época chamava Iguatemi Belém. E aí vem, acho que uma coisa muito importante. Com essa minha bagagem em educação, eu formei o que eu chamo de... Fundei a Universidade Corporativa do Grupo Ornella. O que é?
Eu acho que cada empresa tem que ser uma escola, cada empresa tem que desenvolver os seus colaboradores. Se você não promover conhecimento, não trabalhar a mentalidade, os hábitos, as habilidades, se você não fizer isso, seu colaborador vai ficar parado esse tempo inteiro, não vai se desenvolver. E pessoas melhores, profissionais melhores, resultados melhores. Você quer mudar o resultado da sua empresa? Invista em pessoas. Ajude as pessoas a se desenvolverem. É um ganha-ganha. O funcionário se desenvolve e ganha mais. E a empresa ganha mais com a produtividade dele. E assim eu criei para formar várias gerentes, vários vendedores, e isso permitiu que a gente tivesse uma base sólida para poder crescer. Que legal, Paulo. E é impressionante, cara, como tudo é padrão. Eu tenho vários amigos empresários como você, né, poucos no seu nível, no seu tamanho. Imagina. Mas é impressionante como o padrão se encaixa. Todos querem investir no desenvolvimento das pessoas. Todos são apaixonados pela educação. Todos querem agregar. Todos querem expandir. Cara, é impressionante. Eu acho que esse é um dos segredos para o êxito. Lembra não que... é egoísmo, você não é, as pessoas não são egoístas, você tem um resultado, mas você quer compartilhar isso, você quer dar isso, você quer dar, e quando tu olha ali e fala, que tu dá uma chave, tu fala com vontade, tu fala querendo que aquela pessoa diga, é verdade, eu vou fazer, e tu quer ver essa pessoa fazer, tu nem sabe quem é que tá ali. Exato, exato. Cara, mas é que nós falamos há pouco, cara. Quando você cresce, você transborda, e essa visão, que é o que a gente chama de mentalidade de abundância, sabe? As pessoas têm muito quem tem a mentalidade de escassez, está sempre com medo de que não vai conseguir ter o recurso para realizar o seu sonho, para fazer um empreendimento, acha que pode faltar, está com medo dessa mentalidade de escassez. A mentalidade de abundância é a convicção de que é o seguinte: a minha empresa pode não dar certo. A minha empresa pode... Os negócios, eles nascem para morrer. Olha. Mas você dando certo, você vai empreender em outra área, você vai transformando. Ei, Jupiara, eu fui dono de uma locadora de vídeo lá em Ananindeua. Por mais brilhante que fosse o empreendedor, qual é a possibilidade de sobreviver uma locadora de vídeo? Não, os negócios morrem, não se apeguem ao negócio. Se abrir um restaurante hoje, daqui a pouco a concorrência te engole, não é problema, se mova. Vá para outro negócio, abra em outro lugar, diversifique o seu portfólio. As pessoas falam assim, você fechou tal loja em tal lugar porque não deu certo. Não, deu muito certo, mas deu certo no tempo dela. Hoje eu estou com 6 operações ainda. Tudo no Brasil. Tudo no Brasil. Eu diminuí, inclusive, isso, justamente para voltar a trabalhar com a educação, com a fundação de uma escola de negócios, que hoje é o meu xodó, hoje é o meu foco, hoje é o que eu quero compartilhar conhecimento com as pessoas, ajudar empreendedores a se desenvolver. Tu tem esse projeto hoje? Tenho, já está lançado, chama Ornella Business School, uma escola de negócios. Lá no Instagram é @escolaornella, e o foco dela qual é? É compartilhar a minha experiência, na verdade. Tudo isso aqui. E a minha experiência diz o seguinte, que você precisa ajudar as pessoas a ter um método, a desenvolver processos e ajudar os donos de negócio a treinarem a sua equipe. O que nós criamos, na verdade, Jupiara, é uma evolução daquela universidade corporativa que eu te falei. Usando tecnologia hoje, eu posso hoje oferecer para as empresas um programa de treinamento do líder, do gerente, do vendedor. É aí que eu quero chegar. O que muito me atraiu, Paulo, para te ligar e te convidar, e obrigado mais uma vez por ter aceitado, é porque eu te acompanho há muito tempo, e o Paulo, houve uma época que veio a pandemia, e tu estavas aqui, tu não podia sair daqui, o shopping fechando. Eu tive loja em shopping, eu sei que é caro o aluguel. O que você fez para conseguir manter suas lojas abertas até hoje, passando por uma pandemia à distância, online, não fisicamente lá? Porque todo mundo imagina o seguinte, cara, o dono não está na frente, o gado só engorda no olho do dono. Essa é uma frase, inclusive, eu já usei muito. Mas eu acho que é uma frase meio limitada, eu não vou mais usar, porque depois dessa experiência, o que você fez, Paulo? Qual foi o segredo, irmão? Primeiro, a base estava muito bem preparada, né? Eu já havia investido há muito tempo exatamente, então as minhas equipes estavam muito bem treinadas. Quando tu já começou a investir em educação, logo tu abriu a primeira franquia. Exatamente. Trabalhar formando pessoas. E o que é formar essas pessoas?
Formar essas pessoas é você encher a cabeça e o coração delas o tempo inteiro. Como é que você faz isso? A rotina, o trabalho, ele é difícil. Não só a rotina no trabalho, mas a rotina em casa, a rotina de tudo é difícil. E essas pessoas precisam de ter esperança, de ter motivação, de ter direcionamento. Senão elas ficam nessa corrida do rato e que elas trabalham, ganham dinheiro, gastam e voltam, na verdade, para isso e não conseguem se desenvolver. Então você precisa ajudar a abrir a mente de quem está, seus colaboradores, para que eles possam se desenvolver, para que ao longo dos anos eles possam estar melhor posicionados. Desenvolver pessoas não é só você treiná-las especificamente naquilo que você está fazendo. Não. A gente dava aula, por exemplo, lá, e a gente está voltando com isso, com a escola de negócios, de finanças pessoais. Olha. Porque eu quero ajudar a pessoa a ela entender como que ela possa administrar melhor. Tu tens um curso de educação financeira para os teus funcionários. Isso, a gente fez isso lá atrás, a gente está retornando com... Hoje, qual é o conceito, na verdade, de treinar as pessoas? Usando tecnologia, ou seja, está tudo numa plataforma, você pode, na verdade, fazer uma trilha de conhecimento das pessoas que estão trabalhando. E você vai falar assim, tem essa trilha toda. Tu montou essa trilha? Montei essa trilha. É montada em cima daquilo que tu fez e deu certo. Exatamente. Não é teoria. Isso. Não é teoria. Tu não tirou de livro, nada. Foi o que tu foste aplicando. Exatamente. Caralho. Aqui. E o curioso, o importante até, é que, usando a tecnologia, a plataforma, gravar curso, fazer interação, aula interativa, você consegue ir colocando os assuntos mais atuais. Por exemplo, quer ver uma coisa que não se falava, antes da pandemia não se falava? Inteligência emocional. Que é você entender o seguinte, que as pessoas elas estão abaladas aqui. E que você precisa, então, dar um certo suporte para isso. Quem trabalha com vendas, ouve mais não do que sim. Tem mais negativas do que pontos, do que acertos. Você precisa dar suporte, na verdade, para isso. Então, você precisa ter essa base, porque senão o que vai acontecer? A pessoa, no dia a dia, ela pega o ônibus para ir para casa, naqueles 40 minutos, 1 hora, ela vai ouvindo desgraça. Ela vai ouvindo gente reclamar. O que mais tem são pessoas reclamando de suas vidas, reclamando da empresa, reclamando da família, reclamando dos relacionamentos, dos filhos. Aí chega em casa, ela vê novela que é só desgraça. Na novela, o rico é mau, a mulher do rico dá problema na cabeça dele, o filho do rico é drogado. O pobre é bonzinho, ele, né? Exatamente. Ou seja, é uma lavagem cerebral, além do meio que a pessoa vive, ela ainda chega em casa, ela é invadida a mente dela só para botar ela para baixo. Não é isso? E nós temos que encher a cabeça e o coração das pessoas que estão à nossa volta, os nossos colaboradores. Encher a cabeça é promover essa mentalidade correta, mentalidade de abundância, de crescimento, não o que eles estão vendo. Inclusive, uma coisa que as pessoas tinham que tirar da sua vida é novela, meu irmão. Vencedor, tu vê novela, Paulo? Não dá pra ver. Eu te pergunto uma coisa, tá, pelo que eu entendi, olha isso, Paulo, galera, olha essa chave que eu peguei aqui. Se eu entendi, você consegue reter muito bem seus funcionários, consegue manter o nível de motivação pela visão que você dá, e você consegue viver em outro país, ter liberdade de tempo geográfico e ter a receita como se você estivesse lá, justamente por métodos e processos que você desenvolveu. É exatamente isso que eu entendi? Cara, é exatamente isso, entendeu? Você precisa ter esta visão de que se você, na verdade, se a empresa não funcionar sem você, você não é dono da empresa, você é um funcionário. A empresa precisa funcionar sem você. Não é sem você, como as pessoas acham, que você está de férias o tempo inteiro. Pelo contrário, você vai trabalhar muito, mas vai trabalhar com liberdade de tempo, liberdade geográfica. Por quê? Porque o papel do dono do negócio é exatamente ele estar buscando as oportunidades e ele está focando naquilo que de fato é mais importante para a empresa dele. Ou seja, você ter tempo para analisar como estão as finanças do seu negócio, você procurar onde você vai ajustar para melhorar alguma coisa, você precisa ter tempo para isso, entendeu? Você não pode então estar focado no operacional da sua empresa. Então, um grande gestor, um grande dono de negócios, com vários funcionários, o foco dele não é trabalhar fisicamente muito, é trabalhar com a cabeça
ter processo para que as pessoas que estão felizes fazendo aquilo continuem fazendo. E usar a cabeça e o tempo para dar só a visão. Ou liderar. Na verdade, então, tu és um grande líder. Cheguei à conclusão que tu é um grande líder. Porque tu dá a visão e tu dá o comando e as pessoas fazem e vão naquela visão que você deu. Só que em contrapartida, tu te preocupa até com a questão pessoal dela, com a finança pessoal do teu funcionário. Tu acha que os funcionários ficam no negócio por dinheiro ou eles ficam no negócio por isso que tu dá? Eles ficam, a remuneração tem que ser justa, ok? Mas não é por R$500 a mais, R$300 a mais, se você está num ambiente caótico que você vai ficar. Então, acho que você precisa ter um ambiente em que as pessoas percebam que elas estão sendo respeitadas, bem tratadas e que elas estão evoluindo. Falo muito com as minhas gerentes que recrutam e tem se falado muito que está cada vez mais difícil de recrutar bons trabalhadores, boas pessoas aí. E eu falo sempre uma coisa, sua equipe tem 4 pessoas, sua missão é encontrar 4 boas pessoas que combinem, que tenham sinergia com o seu negócio. Tá difícil, mas são só 4. Eu acho que a base do que a gente está falando, Jupiara, é você ter uma cultura muito forte. O que é isso? A pessoa tem que saber realmente quais são os valores da empresa, qual é o perfil que é da empresa. Quando a pessoa entra, ela toma um choque, ela olha e fala assim, poxa, todo mundo aqui participa de treinamento, todo mundo aqui gosta de evoluir. Ela vai entrar na mesma linha, ou vai sair de vez, entendeu? Mas assim, você dita a cultura do negócio. Cultura é aquilo que todo mundo faz quando ninguém está olhando. Cultura é aquilo que não é o que está escrito. Cultura, na verdade, é aquilo que você de fato vê à sua volta verdadeiramente acontecendo. Tem muita gente que gasta tempo colocando as regras e escreve lá o seguinte, que você aqui tem que ser muito comprometido, tem que ser comprometido com o resultado, comprometido com as regras, tem que tratar todo mundo bem. Aí o colaborador olha no dia a dia, vê que as pessoas estão desmotivadas, não estão comprometidas, que uns tratam mal os outros. Você acha que eles vão seguir o quê? Eles vão seguir o que está no papel, o que o patrão disse, ou o que ele está vendo à sua volta? O exemplo sempre arrasta. O exemplo arrasta. É a base da liderança. É o que você faz. Agora, Paulo, deixa eu te fazer uma pergunta. Então, hoje, outros empresários têm a possibilidade de ter acesso a essas planilhas, essas estratégias, esses métodos. E mais ainda, com a minha mentoria, né? Porque eu acho que, como eu falei, o meu foco de querer compartilhar isso, eu acho que eu estou numa oportunidade de poder fazer esse trabalho, porque nesses últimos anos houve aí também uma migração um pouco do meu trabalho em relação a liderar outros projetos que não necessariamente projetos meus, na base de consultoria. Então, por exemplo, hoje, juntamente com meus sócios, a gente está à frente do projeto das lojas Lobo, as lojas do Paysandu. Quando eu entrei no negócio, na verdade, para trabalhar a visão nova desse conceito de franquia, eram 3 lojas, hoje são 9 lojas. Quanto tempo tem? Tem 4 anos. Nós quadruplicamos o faturamento em 4 anos. Funcionam. Exato. Nós vamos fazer negócio, hein, Paulo? Eu gostei disso. Olha, Miloca, nós vamos para franquia. Não tem como, velho. O Paulo, ele tá replicando as coisas, e tá funcionando para ele, e tá replicando em outros lugares, tá funcionando. A gente compra uma franquia e começa a replicar. Assim, eu conheço o Jupiara já há muitos anos, tenho muita admiração, a história dele é uma história, vocês devem acompanhar, né, fora de série, fazer o que o Jupiara conseguiu fazer, também morando no outro país, liderar um grupo tão grande, e ser um educador, os teus vídeos no YouTube, tudo aquilo que você compartilha, tem na verdade feito com que várias pessoas abram a sua mente, possam ir à frente disso. E uma coisa que eu admiro muito, para quem não teve a oportunidade de conviver de perto, como eu tenho o privilégio aqui, é a humildade do Jupiara. O Jupiara, ele tem sempre essa coisa de estamos querendo e todos eles, na verdade, têm essa visão assim, muito de estar muito aberto para aprender. Gente que tem 1/10 dos teus resultados já se acha, e você está sempre vendo as oportunidades de que admirando outras pessoas e vendo as oportunidades de crescimento. Paulo, eu admiro demais as pessoas, sabia? Que vencem, eu admiro demais, porque eu sei que não é fácil. Não é fácil. Para ninguém. A gente vê hoje o Paulo Arnella aqui, sentado com esse quintal dele maravilhoso. Porra, mas só quando eu fico imaginando o Paulo
né? Apesar de que não tem a cara, é bonitão, tem cara já de rico, já nasceu com cara de rico, mas morando numa casa de barro com um telhado de madeira, brother, no interior do Pará. E hoje o cara tem Boca Raton, todo documentado, porra, um cara que é dono da situação toda aqui, tem uma família maravilhosa. Inclusive eu queria que tu me falasse da tua esposa, dos teus filhos, que eu sei que a tua esposa é a âncora, aquela pessoa que tá ali te sustentando. Me conta isso. Eu tenho uma família no Pará muito pequena, né? Minha mãe, hoje morando lá em Capitão Poço, a dona Cleide. Meu irmão, o Cid Ornella, que é o meu maior exemplo, um cara que eu admiro muito, um cara que me dá grandes conselhos, é o meu mentor para várias situações. Um empresário muito respeitado, hein? Empresário muito respeitado. Eu ouvi falar muito dele. É. A Cleide Ornella, a minha irmã. Sim. Eu tenho 2 filhas lá em Belém, né? A Natália e a Bianca. São gêmeas. São gêmeas, médicas. Aqui comigo, então, eu tenho de filhos a Pietra, de 17 anos, uma menina brilhante, uma atleta, jogadora de vôlei. Tenho trigêmeos, né? Noah, Vitória e Valentina. Estão indo agora para o 4º ano. Mas eu estava falando da minha esposa, né? Que foi o que você falou. Ninguém faz tudo isso com uma família grande, mudando para outro lugar, mudando de negócios, se você não tem um apoio muito grande, né? Então, assim, a Valesca é muito apoiadora e muito ousada. Eu até falo que eu não faria tudo que eu fiz se eu não tivesse uma mulher, na verdade, que dissesse, vai lá, vai em frente. Toda vez que compartilhei com ela alguma coisa, tipo assim, tô pensando em fazer essa transição de ir para cá, transição de negócios, de fechar aqui, de abrir ali. Todas as vezes ela disse assim, tá seguro disso, já fez o dever de casa de fazer o planejamento, vai em frente. Vai em frente, entendeu? Sempre apoiou. Sou evangélico. Quando eu vim aqui para os Estados Unidos, a primeira coisa que eu procurei foi uma igreja para a gente estar. Eu acho que é importante você estar dentro de um corpo, estar dentro de uma igreja. Frequento aqui a Life Church, uma igreja do pastor Ilmar e pastora Marta, uma igreja pequena, mas que me dá um suporte espiritual muito grande. E eu creio muito em Deus, sabe? Em todas as coisas. E consagro tudo a Ele. Olha. Porque, cara, nós não somos nada, essa vida passa, meu amigo. Eu ouço muito falar que uma pessoa, às vezes, ela é humilde porque ela se veste mal, porque ela não tem formação cultural e tudo mais. E humildade não é isso, na verdade. Humildade é você saber que por mais coisas que você atinja, essas coisas vêm de uma bênção de Deus, de dom que Ele te deu, desde a saúde. Cara, nós não somos nada, a gente pode morrer de um dia para o outro. A gente precisa realmente de Deus estar nos dando direcionamento, fazendo com que a gente possa estar no caminho certo, com força. Então, a humildade é a sua consciência de quanto você é pequeno e passageiro, cara. E aí eu acho que quando você tem essa consciência, você vive com mais empolgação, porque você sabe que você tem que deixar sua marca. Hoje, eu já começo a pensar muito em legado mesmo, sabe? Estou falando de deixar, não quero deixar patrimônio para filho, não quero deixar patrimônio para coisa, eu quero deixar legado, cultura, experiência, impactar a vida de pessoas. Eu acho que essa é a grande missão de todos nós, deixar o mundo um pouco melhor, se a gente puder fazer isso. Cara, eu quero finalizar, primeiro te agradecendo, obrigado. Se quiser deixar algum recado aí, fica à vontade, antes de eu finalizar. Eu quero te agradecer muito, cara. Um prazer enorme estar aqui. Eu tenho certeza que, cara, a gente vai ter outras conversas, porque isso aqui eu ficaria horas e horas falando com você, cara. Isso aqui é fantástico mesmo aqui. E para quem está nos ouvindo, falar o seguinte: olha, siga esse cara, sabe? Siga os outros vídeos que vão estar disponíveis nesse projeto e ouse. A vida passa muito rápido, na verdade. Qualifique-se, busque estar cercado de boas pessoas e não tenha medo. Vá com fé. Dá o passo que Deus dá o chão e as coisas acontecem. Quero ratificar, voltar para você que você me falou. O Paulo, nós vamos colocar aí o @ do Paulo, do negócio dele. E tu estavas falando umas coisas, eu estava vendo grandes autores falando do meu lado. Recentemente eu comecei a ler esse livro que para mim, cara, como eu demorei a relê-lo. Eu li esse livro em 2007, eu era um menino, estava começando a vida praticamente. Hoje eu sou um homem maduro, passei por todo esse processo aqui na América, a gente sabe que é América. Me transformei muito aqui, cresci muito aqui. E todos esses 2 bilionários, eles têm uma coisa que tu tens.
A vontade de educar. Eles falam no início do livro. Nós vamos escrever esse livro aqui, não é porque eu quero mais trabalho ou porque eu quero mais dinheiro. É porque eu quero educar as pessoas. E tu só falaste isso do início ao fim do nosso papo. Ou seja, olha a mentalidade, o Trump, Kiyosaki, Paulo, todas estão ali querendo focar na educação. E é uma luta minha também, eu só falo disso também. E uma segunda coisa que tu acabaste de fechar aí, quando tu disseste, quero deixar um legado, agora eu estou pensando em legado. Existe uma, e tu sabe, os 5 estágios de liderança que John Maxwell defende. Uhum. Primeiro estágio é o estágio da posição, que você chega ali, quando Paulo Ornella era o professor na faculdade, ele liderava pela posição dele. Depois o Paulo Ornella foi evoluindo, ele se tornou aquele cara que as pessoas começaram a olhar o Paulo e dizer, cara, o segundo estágio, porra, o Paulo realmente é interessante, eu vou seguir o Paulo. Começou a ser seguido porque você se tornou atraente para as pessoas. E veio a terceira posição que você falou no meio da nossa conversa, que é o exemplo. Liderança é feita através de exemplo, você falou isso algumas vezes. Só que durante a tua conversa, olha como são as coisas. Você já demonstrou claramente o quase auge da liderança aqui, que é a vontade de educar, de formar novos líderes. E você chega no ápice. Você vai chegar no ápice da liderança quando você busca deixar um legado. Legal. Então você está de parabéns. Você está sendo muito coerente com as coisas que você falou e está fazendo. Porque, como eu leio muito, eu fui analisando o que você falava com autores como John Maxwell, pelo amor de Deus, sobre liderança, acho que não tem ninguém melhor. Verdade. Você estava falando, era exatamente a prova viva daquilo que o John Maxwell fala no livro Você Nasceu para Liderar. Pode comprar esse livro, John Maxwell. É uma aula sobre liderança. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado mesmo. Prazer foi meu amigo. Tá bom? Tá bom. E que venham novos projetos. Obrigado mesmo, Paulão. Caraca, velho. Cara, foi muito bom. Muito bom. Paulão, tu és uma... Como é que se fala? Uma enciclopédia, velho. Cara, eu fui correlacionando, tu falando, eu fui vendo aqui o Trump falando, eu fui gente. vendo o John Maxwell falando.